O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento. Se o monge deve receber cartas ou qualquer outra coisa, não seja permitido de modo algum o monge receber ou enviar a seus pais ou qualquer pessoa ou um ou outro cartas ou quaisquer pequenos presentes sem a permissão do abade. E também, se alguma coisa lhe for enviada pelos seus pais, não presuma recebê-la sem que seja mostrada ao abade. Se ordenar que a receba, esteja ainda no poder do abade ordenar quem a coisa deve ser dada. E não se entristeça o irmão a quem porventura a coisa for enviada, a fim de não dar ocasião ao diabo. Quem presumir proceder de outra maneira, seja submetida à disciplina regular. Caríssimos irmãos aqui presentes, especialmente as famílias dos falecidos, Reginaldo, Adalgisa, e também
Jovelina, Reginaldo, Adalgisa e Jovelina, que partiram há 7 dias. Terminaram a sua missão. Jesus percebeu que estava chegando a sua hora. Esta festa que nós celebramos da transfiguração no Evangelho de Marcos, uma gloriosa manifestação de algo que está escondido. Jesus, conforme anunciaram os profetas, e nós ouvimos Daniel anunciando na leitura do Antigo Testamento, a vinda na sua glória, deste que parece um filho do homem. Esse termo foi usado pelo profeta Ezequiel e foi assumido por Jesus. Ele se referia a si mesmo como filho do homem. Enquanto caminhou como homem, ensinou sobre as coisas de Deus, ensinou sobre o reino de Deus, mas não disse nada sobre aquilo que na essência ele é. Ele não disse para todo mundo: eu sou o Messias. Cada um deve perceber, e quando alguém percebia, ele pedia para manter segredo. Então a sua messianidade ficou escondida. Ele quer que as pessoas enxerguem isso através daquilo que ele faz e daquilo que ele diz. Mas, ao subir nesta alta montanha com Pedro, Tiago e João, ele manifesta a sua glória. Deus revela a esses 3 quem ele é. Eis aí o meu filho amado. E a sua glória é revelada, ou seja, antecipa-se aqui aquilo que vai acontecer, que é a sua ressurreição. Mas antes, precisa que aconteça a paixão. Por isso, quando Pedro toma iniciativa diante daquela manifestação, quando eles veem Jesus conversando com Moisés e Elias, ali o representante da lei, o representante do profetismo, Pedro toma a iniciativa de fazer tendas para se estabelecerem ali. Eles ficam como que extasiados diante do que viram, dessa manifestação gloriosa. E eles não sabem o que estão dizendo. É isso que o Evangelho diz. Quando ele diz isso, eles são encobertos por uma nuvem e tomados de muito medo. E quando eles dão por fé, está diante deles somente Jesus. E Jesus
mostrou para eles que ele deve continuar a caminhada, que ele deve descer a montanha, que ele deve ir a Jerusalém, que ele deve enfrentar aquilo que vem pela frente, que é a paixão e a morte. Por isso, esta foi a mensagem do Pai para esses 3. Este é o meu filho, mas não foi só isso. Ele diz: façam o que ele disser. Façam o que ele ordenar. E esta voz de Deus, essa manifestação de Deus, ela continua também para nós. A manifestação de Deus para nós é o seu Filho, no qual ele põe a sua alegria, ele põe o seu bem-querer, ele põe tudo aquilo, que compraz. Façam o que ele disser, o que ele mandar. Em outras palavras, sigam, ouçam, mudem de vida, deixem de fazer aquilo que dá vontade de fazer, as suas vontades, façam a vontade dele. Jesus desceu da montanha e eles seguiram Jesus. Também esta manifestação gloriosa da ressurreição ali no alto da montanha, ela chega para nós. Nós não podemos viver a vida sem a busca daquilo que mais importa, porque nós, enquanto vamos caminhando com muita força, com muita energia, de repente estamos definhando. O que houve ali foi uma transfiguração. Mas às vezes nós vamos nos desfigurando. E há tanta coisa que nos desfiguram. Há tantas coisas que nos desfiguram. Uma doença, um maltrato, ficamos carrancudo, cara feia, cara de bravo, né? Somos desfigurados. A manifestação da glória de Deus para nós é para nos colocar também numa situação nova, de alegria, de paz interior, de fé, que nos faz enfrentar aquilo que vem, inclusive aquilo que é pior, que é a morte. Quando chegarmos lá, deveremos estar tranquilos. E por que então ficar tão ansiosos, aflitos, preocupados com tantos problemas pequenos? A pessoa tem alguma coisa e aquele medo, aquela angústia, aquele sofrimento deixa de fazer tantas coisas importantes, porque ficam apegados, preocupados com tantas coisas. Vamos nos despreocupar, porque aqueles que vivem muito preocupados fazem antecipar a morte. Podem ter certeza disso. Aqueles que vivem na paz de Cristo, aqueles que enfrentam e até agradecem a Deus
Porque quando nós estamos enfrentando agora, aqui, nós temos benefícios e mais benefícios em nosso favor. Comecem a pensar nisso. Eu estava no cemitério ontem e disse um depoimento lá sobre o meu pai, com 87 anos, há 8 anos atrás. Eu ficava alegre quando chegava em casa, via ele deitado na cama. Fumava muito, né? Sofreu um efizema, parou de fumar, mas as consequências ficaram, mas tinha um aparelho ali de oxigênio. Chegava no outro dia, tinha um médico sentado ao lado dele, enfermeiras. Chegava no outro dia, tinha agentes de saúde. Chegava no outro dia, tinha fisioterapeuta, esticando ele para cá e para lá. Atenção! E eu lembrava dos pais dele, que morreram lá nos anos 40, sem eu ter conhecido, porque nasci nos anos 50. Conheci a avó, não. Conheci a avó, não. Nós, mesmo nos momentos mais difíceis, nós temos que agradecer. E eu agradeci tanto. Chegava lá, no outro dia tinha um músico tocando a sanfona para ele ouvir, que era o que ele mais gostava. Eu ficava feliz. Então, por que murmurar? Por que chorar por que reclamar tanto de tantas coisas que nós encontramos, de dificuldade na nossa vida? Temos que olhar aquilo que é bom, agradecer a Deus, porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós hoje, aqui e agora, temos benefícios e mais benefícios. Graças e mais graças. Vamos pedir a Deus pelas famílias dos falecidos, para que encontrem o consolo daquele que é o Pai de todas as consolações. Vamos pedir a força de Deus para essas crianças que aqui estão, para que cresçam na estatura, na sabedoria, na inteligência e na graça, como Jesus cresceu. Vamos pedir a todos vocês que trabalham, que enfrentam os novos, né? Que são os pais, que têm filhos para cuidar, para que caminhem na paz de Deus, confiantes. Vamos pedir pelas famílias para que caminhem na unidade, na perseverança, na paciência, cultivem a oração, o perdão. Vamos pedir pelos muitos estudantes em nossa cidade, que vêm de diferentes lugares. Hoje eu ainda estava falando com uma que um dia doou um violão para uma criança pequena. E essa criança pequena está maior do que eu hoje e cantou o salmo aqui. Vamos pedir por esses estudantes. Ela me dizia o quanto foi difícil para ela estar tão longe, mais de 800 quilômetros de casa. Mas ela agradece a Deus e saiu daqui com o coração partido. Vamos pedir a Deus por todos esses jovens,
para que saiam daqui de volta para suas terras, para que saiam cheios de sabedoria e agradeçam a Deus por tudo. Vamos pedir a Deus pelos candidatos às eleições municipais, para que pensem no bem de sua cidade, deixem de lado as rixas pessoais, façam uma campanha digna do Senhor. Vamos pedir pelos nossos governantes, para que olhem pelo bem da nação, pelo bem de seus estados, de suas cidades. Vamos pedir pelos doentes, pessoas com depressão, câncer. Vamos pedir pelos cientistas que se dedicam incansavelmente na busca da cura para as doenças. Vamos pedir por todos os que trabalham na saúde, nessa missão angustiante de ver tanto sofrimento. Vamos pedir por toda a nossa cidade, nossas comunidades, nossa igreja, todos os seus ministros.